Hora de fazer o nosso contato com o correspondente na Europa, Felipe Killing, diretamente de Londres, trazendo as repercussões da imprensa internacional sobre a posse de Lula. Não é isso, Killing? Boa tarde. É isso, Débora. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aí no Brasil. Acho que a gente não se falou ainda em 2023, então tá aqui Verdade, feliz nos ano votos novo. de exato. Um feliz ano novo, um 2023 mais leve. É o último dia desse plantão que, olha, não foi fácil, mas vamos nessa porque Ô, tem. Killing, só um detalhe de bastidor aqui para os nossos ouvintes, já que você falou que esse plantão não foi fácil, né? Tá acabando o nosso plantãozinho. A gente tem as chamadas gavetas de fim de ano, né? Para o ouvinte que talvez não seja familiarizado com esse termo, as gavetas são aquelas matérias, reportagens especiais que a gente produz com antecedência, gravações, porque geralmente fim de ano é um período sem muita notícia, né? Entre Natal, Ano Novo, tem recesso, todo mundo de férias, tudo fechado, não tem tantas notícias. Então a gente prepara algumas reportagens especiais, uma certa retrospectiva, perspectivas para o próximo ano e tal. E esse foi o primeiro plantão em que não utilizamos nenhum material da gaveta. Não foi necessário, nem deu tempo, porque aconteceu tanta coisa, né, Killing? A gente está falando da morte do Pelé e a despedida, o velório está acontecendo. Morreu o Papa Emérito Bento XVI e a posse agora do presidente Lula e dos governadores aqui no Brasil também. Então, e tudo isso repercute aí fora também, porque a gente falou sobre esses três assuntos, né? Exatamente, com muita repercussão internacional, inclusive a posse de Lula não foi diferente, e não me surpreende que nenhuma gaveta foi ao ar, porque de fato tivemos dias bastante agitados. A imprensa internacional dedicou um olhar especial à Amazônia. Então, eles falaram da posse de Lula, dos desafios desse governo, mas a BBC, por exemplo, exaltou a importância de se preservar o meio ambiente, a Amazônia, outros veículos de comunicação também. E a representante enviada pelo Reino Unido foi a Therese Coffey, que é a ministra do Meio Ambiente. Ela já tinha se reunido com a equipe de transição na Conferência do Clima, que aconteceu em novembro no Egito após a eleição. E isso ilustra bem qual que é o interesse não só do Reino Unido, mas do mundo em relação ao Brasil, meio ambiente. Inclusive, o presidente da Alemanha prometeu já liberar 35 milhões de euros para o fundo da Amazônia. Lembrando que o principal cargo político na Alemanha é o chanceler, mas o presidente tem um papel bem importante na política. Foram várias delegações, né, cerca de 65 representando diversos países. O presidente de Portugal foi, a França mandou secretários especiais junto com a União Europeia, mas Emmanuel Macron foi no Twitter e deu parabéns ao Lula, escreveu em português e falou que espera estreitar laços com o governo do Brasil, assim como disse Rishi Sunak, premier do Reino Unido. A nossa principal parceira comercial, a China, também enviou uma delegação chefiada pelo vice-presidente. Então, é claro que, além de toda a importância dessa posse, líderes mundiais foram ao Brasil, e isso gerou também muita repercussão na imprensa internacional, que citou o forte esquema de segurança que aconteceu ontem em Brasília, relembrou também a eleição polarizada, a ameaça de bomba que tivemos há cerca de uma semana, depredações a ônibus na capital federal, e também a economia, né? O Brasil enfrenta uma fragilidade econômica, é uma economia extremamente importante para o mundo, a maior da América do Sul, e o Lula tem desafios muito grandes nessa área. Além de tentar diminuir a polarização. O Brasil vive um momento bastante polarizado, a imprensa internacional tem acompanhado isso desde a eleição. Então, esses foram alguns destaques aí que o mundo deu à posse de Lula, mas também, claro, projetando os próximos anos de governo. É isso. O Killing, em relação a outro assunto que eu citei agora há pouco, a morte do Papa Emérito Bento XVI, a gente tem acompanhado as homenagens para o Pelé, e esses dias dessa semana também seriam da despedida, né, do Papa Emérito, funeral acontecendo na quinta-feira, isso se confirma? Como é que estão essas despedidas, essas homenagens? Sim, se confirma. Hoje foi o primeiro de 3 dias de velório do Papa Emérito Bento XVI. O corpo está na Basílica de São Pedro. Hoje, milhares de fiéis encararam uma grande fila para se despedirem do Papa Bento Emérito. A visitação aconteceu entre 9 da manhã e 7 da noite, no horário local, então terminou faz pouco tempo. Lembrando que a Itália está 4 horas à frente do horário de Brasília. Amanhã e na quarta, o público poderá
poderá dar o último adeus entre 7 da manhã e 7 da noite, e durante esses 3 dias de velório, a expectativa é que cerca de 100 mil pessoas devem passar pela Basílica de São Pedro. O funeral acontece na próxima quinta-feira, dia 5, e deverá contar com a presença de cerca de 60 mil pessoas entre convidados e fiéis. E será a primeira vez na história que um Papa vai fazer a missa do funeral de um outro Papa. Francisco vai liderar essa missa, que terá início às 9h30 da manhã, horário local, 5h30 da manhã, horário de Brasília, e será um momento histórico porque o Bento XVI entrou para a história ao ser o primeiro Papa a renunciar em quase 600 anos. Até por isso não aconteceu o tradicional conclave, que é a eleição para a escolha de um sucessor. O último Papa a morrer foi João Paulo II, em 2005, e um velório que atraiu cerca de 1 milhão de pessoas, contou com cerca de 200 chefes de Estado, só que dessa vez vai ser um pouco menor, porque ainda em vida o Papa Bento XVI pediu uma cerimônia simples, mas com todas as honrarias de um pontífice. Então, a Itália vai enviar uma delegação e a Alemanha também, porque é o país natal de Bento XVI. Ele será enterrado numa cripta na própria Basílica de São Pedro, ao lado de outros papas, Débora. É isso, a gente vai continuar acompanhando. Felipe Killing, quero agradecer a sua participação, porque hoje é o meu último dia antes das férias. Vou tirar 10 dias aí de descanso. Então, obrigada pela sua companhia aí ao longo desse plantão que vai terminando também. Bom trabalho para você. Olha, você merece férias depois desse plantão, viu? Acho que 10 dias serão poucos, mas enfim, valeu demais e bom descanso. Eu vou passar a sua declaração para a chefia, vou encaminhar essa consideração. Pode deixar, valeu. Valeu.